Alô você, amigo fã de Transformers! Estamos aí para começar mais uma review e dessa vez vamos trazer o Sentinel Prime da linha Titan Returns, que está aí sendo comercializada atualmente. Então, para você que quiser pular a parte da história do personagem, como sempre está aqui embaixo a anotação que parte diretamente para a review do Toy. Se não, vamos lá falar quem que é o Sentinel Prime. Então é um pouquinho complicado inicialmente, porque aquela coisa que nem acontecia com o Fortress Maximus, cada vez que aparecia a utilização desse nome, o personagem tinha umas características diferentes. Se com o Sentinel acontece da mesma forma. Se a gente pegar aqui os quadrinhos da Marvel lá dos anos 80, as aparições dele foram com esse robô aí com bastante amarelo, né, que inclusive está aí passando a matriz pro líder Optimus. Então esse era o aspecto que ele tinha. Só que em contrapartida, se a gente for ver o seu visual da G1 no desenho animado, que passava na mesma época, ele já tinha um design completamente diferente, que foi aquele que apareceu lá justamente no flashback lá da Desforra, na parte 4, né, lá no início da terceira temporada, o episódio Five Faces of Darkness, parte 4, que justamente quando o Rodimus entra na Matrix para tentar descobrir o que está acontecendo, né? E ele aparece aí com esse outro aspecto. Sabendo que jamais conseguiríamos derrotar os Decepticons com armas, nos voltamos à pesquisa e inventamos a arte de transformar. Com o tempo, os Decepticons também aprenderam a se transformar. E assim, numa fatídica noite, embaixo da cidade, nascia Megatron. Havia sido passada para Alpha Trion, o mais velho dos Autobots, que a manteve escondida por muitos anos. É bacana que ele, inclusive, é dito que foi um dos primeiros ali, né, que aprendeu a técnica de transformação e tudo mais, tanto que tem uma third party que está querendo lançar um toy dele. Então vamos ver realmente como vai ficar, porque é aquela história, né, uma empresa nova, ver como vai ficar a qualidade do material, a transformação, tudo mais. E a partir disso, o que acontece? Ele foi derrotado pelo Megatron, e daí ele passou a matriz para o Alpha Trion. Só que o Alpha Trion não virou um Prime, ele deixou guardado na gaveta a matriz, e quando surgiu o próprio Optimus, né, como a gente sabe que ele foi reformatado com a base do Orion Pax, então daí ele passou a matriz para ele, a matriz da liderança. Então no cartoon animado é mais ou menos, no desenho animado é mais ou menos desse modo que acontece. E daí depois o que veio? Veio a Dreamwave. Na Dreamwave já é interessante que você fica naquela expectativa de saber quem que era o Sentinel Prime, mas a história começa justamente mostrando apenas assim parte do braço dele após uma batalha de 500 mil anos, que ele já tinha liderado o Esquadrão Autobot e o Megatron tinha derrotado ele. E daí o que aconteceu? A Matriz também ficou lá com o Conselho e passaram para o Orion, que nessa época ele era um arquivista, então que ele se tornou o líder Optimus. Então é interessante ver essas versões que, por exemplo, enquanto lá na Marvel, mesmo no calor da batalha, eles passaram a matriz diretamente para o próximo líder, aí no desenho animado e na Dreamwave teve meio que um atravessador, por assim dizer, nesse processo. E depois na IDW, atualmente, o que vem rolando? O personagem Infinitus foi construído para daí fazer parte, ser a cabeça como parte de um robô maior. Então, seria já esse início aí desse esquema aí meio Headmaster, digamos assim. Então, ele estava querendo fazer o quê? Ele precisava desse corpo mais forte para justamente passar os ensinamentos dos Primes, do ensinamento dos 13, porque eles já estavam meio que ficando esquecidos. E aí, ele ficou aí nessa posição de Sentinel Prime mesmo, né? Como a gente agora sim, né? A gente vê aí essa imagem mostrando que ele ficou entre o Nova Prime e o Optimus Prime, né? E é legal essa imagem que mostra aí, fica naquela expectativa de como que foi o legado dos Primes, né? Quem que foram os líderes que antecederam o próprio Optimus. E essa imagem me lembra também um pouco a questão do Avatar, a lenda de Aang, a lenda de Korra também, né? Em que sempre mostrava isso, né? Os antecessores deles, e ficava sendo aquela coisa, nossa, como que foi a época deles, né? Eu acho bem legal, às vezes, a gente tentar dar uma pesquisada sobre esse tipo de assunto. Então daí o que aconteceu? Foi lá, ele era meio que da guarda de elite do Senado, então ele protegia lá os poderosos, que justamente o seu papel era fazer o serviço sujo, por assim dizer, que ele exterminava quem fosse contra as ideias do próprio Senado. Mas aí ele começou, junto com o Orion, quando eles se tornaram amigos,
a desconfiar da corrupção que estava acontecendo no Senado e eles começaram a confrontá-los. Então começaram a ter suas perseguições e tudo mais. Eles estavam envolvidos, inclusive, quando o senador Shockwave ficou sob custódia e depois sofreu lá em Purata, e ela vai saber, como a gente bem sabe também, né? Então, a partir disso, o pessoal estava meio preocupado, então mandaram ele para Kaon, um dos piores lugares de Cybertron, inclusive, né? E como isso é mostrado no arco lá da origem do Megatron. Então lá ele também, o Megatron começa, né, aquelas coisas assim, ele era o gladiador, e daí a partir disso ele começa a pensar lá em fazer uma revolta, né, tentar mudar, assim, essas questões aí que estavam sendo modo do governo, por assim dizer, né, que estava acontecendo, mas ele acabou confrontando o Sentinel, que nessa época usou seu equipamento massivo de ataque, né, a armadura Apex, levou uma vantagem considerável em relação ao Max, mas ele acabou sendo derrotado, né? Então isso acabou ficando meio que canônico, né? O Megatron acaba sempre derrotando o Sentinel Prime, aí em várias versões que apareceram, né, nas linhas de tempo da franquia dos Transformers. Só que daí depois quem assume foi o Zeta Prime, segundo o que diz a Spotlight do Blur, e depois que viria aí ser o Optimus, daí o Prime na sequência. Então ficou toda essa situação mais ou menos, né? Mas é aquela coisa, quadrinhos, mais cedo ou mais tarde os personagens voltam, né? Então atualmente diz que o Infinitus teria sobrevivido e agora ele estaria retornando, né? O Sentinel Prime, que é mais ou menos onde que se encontra os quadrinhos mais recentes. Então a gente sempre vai deixar aqui, né, o link para transformerscomics.net. É um material legal, né, que a galera tá aí compartilhando. Acho que isso é importante, né, já pro nosso fandom nacional, manter aí uma união colaborativa entre todos os membros. Então vale a pena dar aquela olhada para ver o que está sendo, quais são as histórias recentes dele. Beleza? E outras citações do nome Sentinel Prime que aconteceu na nossa franquia foram lá na série animada Animated, por exemplo, em que ele era um amigo, inclusive, do próprio Optimus, né? E daí teve aquelas tretas lá com a Ariel, tudo mais. E daí depois ele acabou virando o Sentinel Prime lá da Guarda de Elite, que daí mostrou-se que Prime é um cargo, né? Assim como no desenho, no Animated, de Magnus também seria uma patente. Então é interessante isso. Então é uma posição um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? E depois ele também apareceu no próprio filme Dark of the Moon, né? Lá o do Pink Floyd, que eles tinha aquele aspecto, né? Lá era o personagem, o vilão, né? Acabou demonstrando que era um vilão na narrativa do filme. Tinha aquele aspecto que muita gente achava que seria o Alpha Trion, mas não tem nada a ver porque o design foi inspirado no ator britânico Sean Connery. Então esqueçam essas coisas aí, tipo, é mais ou menos isso que rolou. E mais recentemente, no Warforce Cybertron também é citado o personagem Sentinel Zeta Prime, olha a confusão. Então algumas fontes falam que era só Sentinel Prime, outras só Zeta Prime, mas também é mais ou menos isso que aparece. Então ele teve esse visual aí, também bem diferente do que a gente viu, mas fica esses apontamentos históricos aí para quem queria saber um pouco mais. Então vamos ver aqui agora o que o Toy tem a nos oferecer, beleza? E aí está ele na sua embalagem, Sentinel Prime Autobot Infinitus, que é o Titan Master que acompanha o personagem. Ele vem aí nessa caixa que já é comum para nós, né? É comprado aqui no Brasil mesmo, a gente falou que está tendo a distribuição nacional. Aqui o selo do Inmetro, né? Ali, Autobots e Mestre Titã se unem para levar mais poder à batalha. O Autobot Infinitus faz o tempo desacelerar e assim o Sentinel Prime consegue desferir ataques precisos mesmo no auge da batalha. É o que diz aqui nas informações, que é muito interessante isso, esse tipo de adendo, né? Esse tipo de coisa era o que acontecia com os minicons mesmo, né? Eles também traziam algum tipo de atributo ao personagem que estava conectado. Aquelas informações que a gente já sabe, né? Aqui das cabeças intercambiáveis. Aqui o Nightbeat, que também está sendo vendido no Brasil, que a gente já comentou anteriormente. Aqui os Deluxe Hardhead. O Galvatron aqui, que é Voyager. E os Leader Class aqui, o Power Master Optimus Prime. A embalagem aqui uma foto bem bacana aqui do lateral dele, né? Para quem nunca se preocupou com isso, mas ela tem 8,5 de profundidade por 25 de altura e 21,5 centímetros de largura. Ele está aqui, como vocês estão vendo, lacrado, ele está ali com os elásticos, né? Vamos abri-lo aqui ao vivo. Crianças, não usem objetos cortantes, peçam orientação ou auxílio de um
adulto. Então, vamos vê-lo aqui, o nosso companheiro da review de hoje. Então, deixa a caixa aqui um pouco pro lado. Então, o que vem aqui no conteúdo? Tem o manual, como a gente já está acostumado, né? Aqui os passos dele. Aqui ele é um triple changer, né? Que a gente viu ali no verso da embalagem. Não são muitos passos. Aqui, ó, deixa eu dar uma olhada. São para formar de árabe vão ser 11. Depois para formar alta vão ser mais uns 19. É tranquilinho, tranquilinho. Vou deixar isso aqui de lado por enquanto. Aqui tá ele tá numa coloração. O pessoal reclamou muito desse laranjado, mas olha, olhando aqui ao vivo, tá bem legal. Eu tô gostando aqui dele. Fazer rapidamente aí uma comparação aí a outra embalagem, né? Que ele também está sendo vendido num box set da San Diego Comic Con. Veja que ele puxa para o laranjado, é um material mais translúcido, e as partes que estavam aqui nesse cinza estão mais vermelhas, né? Ele está em uma cor mais quente, está bem mais carregado. Então essa daí até que ficou um pouco menos interessante. E vale lembrar que esse molde terá uma outra versão adaptada para o Astral Train. Tanto que o pessoal tem na expectativa justamente que aquela coisa, a Hasbro meio que tem feito esse tipo de serviço, né? A expectativa, lógico, era ter o lançamento do Voyager Astral Train, então estão lançando o molde para um outro personagem antes do molde que era o esperado, né? Então, voltando aqui, tá aqui as duas armas dele, né? Tá aqui o Titan Master conectado, ele tem ali um card. Então vamos tirar aqui o plástico, tirar aqui da caixa. Então aquela coisa, né? Vai depender aí muito do que cada um quer, né? As presilhas aqui, coisa que a gente nunca comentou, vamos ver se consigo focar aqui, caso que é transparente, o plástico ali, ó. Ela tem um furinho, então você pode puxar o plástico, aqui o elástico, e tentar virá-lo, um pouquinho chato, tentar virá-lo para ele sair ali pelo buraco ali da onde que ele entrou. Então, se eu puxar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer pelo menos um, senão a gente vai ficar aqui até amanhã fazendo essa review. E não dá, porque também é dia de edição, né, aquelas coisas. Amanhã a gente podia almoçar lá na volta, daí vai ter churrasco. Então, vamos ver se eu consigo tirar aqui. Acho que eu não vou conseguir. Aí, saiu, aqui, ó. Então você tira, ó, você consegue depois colocá-lo de volta. Então, só um instantinho que eu vou tirar lá de todos e vou ver se eu consigo e já volto. Acabou não dando certo, arrebentei lá todos os elásticos mesmo. Então, senão a gente vai ficar 3 dias aí e amanhã não tenho tempo pra isso. Então tá aí Sentinel Prime fora da embalagem. Então, gente, primeiramente, muita atenção ao que eu vou dizer. A gente tava muito incomodado com esse laranjadão aí que ele tinha, tudo mais, mas ali já na embalagem eu já achei quando eu peguei ele mais atrativo, e agora fora eu tô achando ele bem mais legal. Então acho que vai depender muito de cada um de vocês, se vocês realmente vão querer ter esse toy na coleção, porque tinha gente que estava um pouco incomodada com as imagens que foram aparecendo dessas cores. Pra mim, não está incomodando tanto quanto estava sendo dito. Vamos ver aí o período de experiência dele aí no final de semana, ver como que vai ser, se ele se mantém mesmo aqui na coleção ou não. Mas eu tô começando a achar um personagem mais legal. Então algumas questões que a gente já vai dizer aqui de início. Vamos dar aqui uma olhada nele, então já vê algumas coisas que a gente pode dar uma arrumada, por assim dizer, em relação a tirá-lo da embalagem. Primeiramente, gente, aqui ó, essa questão de disposição da asa, eu acho que combina mais com o Astral Train, mas aí fica a seu critério. Pela imagem oficial que tem no verso, a gente deixaria a asa aqui ó, ela pode subir aqui um pouco e depois dobrar. Aqui do outro lado a mesma coisa, né? A gente pega essa parte aqui ó, puxa pra cá e dobra, então ela já não fica tão aberta. E aqui, a parte do pé, para tirar esse bico fino, esse sapato bico fino, a gente levanta essa tampa e rotaciona o pé 180 para deixar essa parte mais quadrada para frente. Que daí seria a diferença o que? Assim é a imagem que está a divulgação do Astral Train e assim são as imagens que estão do Sentinel Prime. Então vai ficar aí o seu critério. Eu particularmente prefiro assim, eu acho que fica mais condizente, mais bacana. Então fica um pouquinho ali ó, aberto para equilibrar, fazer a pose dele ali. Então tá aí Sentinel Prime também nessa disposição.
Outra questão que a gente pode fazer, que nem essa imagem que vocês estão vendo aí do colega Joey, né, lá do nosso fandom nacional aí, que ele divulgou lá nos grupos que a gente participa, justamente uns adesivos. Eu não sou muito fã de adesivo porque eu não tenho paciência de colocar, mas se vocês quiserem, ó, vale a pena dar uma caçada, que ele já dá uma quebrada, que daí já não fica tão monocromático, por assim dizer. Então, de repente, é uma sugestão. Outra questão, as armas que acompanham o personagem, né? Que elas vêm lá, tipo, ó, tem esse trabuco gigante, que a gente pode colocar aqui na mão dele. Ele tem esse outro rifle um pouco menor, que a gente também pode colocar aqui. Só que ele tem aí possibilidades de receber outras armas, né? Que nem aqui, de repente pegar as armas lá do Defensor, dos rifles dele. Eu posso aproveitar aqui esses pinos, né, que ele tem e já dar uma encaixada ali para ele ficar mais equipado. Aqui também, do outro lado. Então ele já fica aí. E também aqui, de repente aqui nessa parte eu posso conectar aqui outra arma. Acho que ele vai ficar um pouco apertado aqui, ó. De repente. Então, ele pode ficar aquela coisa mais IDW, assim, cheio de armamento. Mas aí vai depender muito de vocês. Eu nunca gostei muito de Autobots ou qualquer outro tipo de personagem com muitas armas. Então eu acho que ele vai ficar do jeito que está mesmo. Mas enfim, é critério de cada um, né? Todo mundo está livre para fazer o que bem quiser na sua própria coleção. E também, além das armas, aqui a gente teve o card, que está sendo bem comum, a gente até tinha mostrado ele ali rapidinho antes, que é essa ilustração bacana, né? E no verso, as informações, é interessante observar que o Infinitus, ele tem os seus atributos aqui de força, velocidade, etc., maiores que o próprio Sentinel, talvez por causa daquele poder dele de dar uma paralisada no tempo e tudo mais, né? Então, deixar o cartão aqui de lá. E quesitos de articulações, aquela coisa, tá bem tradicional para um Voyager, né? Tipo, tem aqui o movimento aqui no ombro, o braço abre lateralmente, ele tem os cotovelos, rotaciona, né? Então tá bem legal isso. Aqui a perna, ó, é interessante que essa parte aqui da virilha tem uma trava. Então você consegue fazer algumas poses mais interessantes. Aqui na parte da coxa tem a rotação e ele tem um joelho. Então ele até que não é nada assim muito mais articulado do que seria para essa linha, mas ele tem as limitações, as articulações mínimas necessárias, mas poderia ter até um pouquinho mais, assim como a gente tem acompanhando os toys mais recentes, mas está bem satisfatório. A cabeça, infelizmente, só baixar aqui um pouco para mostrar aqui, para não precisar mudar a câmera nesse primeiro momento. A cabeça aqui, ó, é uma pena que ela não se mexe muito, porque ela tem essas laterais. Porém, todavia, contudo, entretanto, isso aqui é algo que remete muito ao Astro Train. Eu posso guardá-las aqui, ó. Posso deixar aqui recolhido, ficar lá dentro, e eu posso rotacionar, ó. Ele tem uma mobilidade um pouco maior. Ah, mas eu quero que volte. Só você pegar aqui a presilha, ó. Pronto. Vou colocar ele de volta para vocês verem. Que massa, né, gente? Então são possibilidades que a gente tem aí pro nosso personagem ficar aí muito ao gosto de cada um que for adquiri-lo. Então acho que são essas as vantagens que a gente pode dizer aqui no modo robô. Só deixá-lo aqui de pé um pouquinho. Pera aí. Aí. Aquele pé ali ainda tá um pouco bamba ali, essa disposição dele. Aí, agora ficou legal. E para efeito de comparação, vamos compará-lo aqui aos poucos. Trouxe o Optimus Prime, né, já que são dois Primes. Eu gostei bastante dessa disposição, acho que ficou bem mais compatível aí o Classics com esse Sentinel. Então isso inclusive está sendo algum dos fatores aí para que eu mantenha aí ter outro Prime na coleção aí, por causa também as tretas e tudo mais. Então vamos tirar. Obrigado, Optimus, sempre de nos nossos programas. Trouxe aqui outro Voyager, o Ciclonos da linha anterior, Combine Wars. Então, ó, vejo que ele também fica legal. O Ciclonos, mesmo sendo um mais robusto, fica assim bem interessante ao lado dele. Então, obrigado, Ciclonos, pela sua participação no nosso programa. E trouxe aqui o Hulk, que é o novo Protectobot, né, que usa máscara de futebol americano, para estar aí junto com o Sentinel Prime, também para vocês terem uma noção do tamanho, da altura dele. Também ficou bem legal, também gostei bastante disso. Então, valeu pela sua presença. Fica bem interessante esse personagem e também aquela questão que a gente falou aqui. A cabeça, como é um Headmaster,
ele se tornou um Titan Master, né? Vamos ver aqui ela, vamos ver se foca. Então, ó, ela tá bem bacana nessa coisa bem tradicional dos Primes, nesse faceplate. E aquela coisa assim, tipo, ela assim ficou um pouco complicada, que só tem esse tom de laranja, ou vermelho mesmo aqui na frente, e isso não destoa muito em relação, assim, não tem muito destaque. Que sim, eu acho que de repente poderia ter uma variada de cor melhor, vocês já vão entender também por quê. Transformação é aquela coisa, né? Só pegar aqui a parte de trás e puxar pra cima. Pronto, transformou aí no Minicon não, desculpe, no Titan Master. A mochila é a cabeça de ponta cabeça, né? Cabeça do robô maior. Gira a cabecinha dele pra frente aqui, no lado do parafuso. E a gente tem aí ele, né? Que nem vocês sabem que a gente já fez aí uma review inteira do Loudmouth, então não vamos entrar em muitos detalhes. Vocês podem acompanhar aí pelo canal. Só para efeito de comparação, trouxe a Velma, né, já que é tudo laranjado, a gente sempre usa a Lego há anos aqui nas nossas reviews, para mostrar aí que ele é um pouquinho menor, né, ele tem 3,5 cm. Trouxe aqui também o Crumbler, que é o Micromaster, para verem como eles são realmente bem menores que esses antigos menorzinhos que a gente já tinha na nossa franquia, né. Então, só para vocês terem uma noção. E o que é legal é aquela coisa, né? Como são as cabeças intercambiáveis, né? Eu trouxe aqui o emissário, né? Que é lá do Fortress Maximus. Então você pode encaixar aqui. E olha só, por isso que eu falei que a cabeça tava mais interessante, tá um pouco mais apagada, sendo tudo de uma cor, porque vejo como que com a cabeça do emissário aqui do Cerebrals já ficou mais legal, já deu uma quebra nesse laranjadão tão intenso. Então, isso que era até uma coisa que eu estava cogitando, de repente se saísse um outro repaint desse molde, usar alguma das outras cabeças que está sendo lançadas aí, porque fica legal. Então, seria mais ou menos isso. Vamos aí para a transformação, né, que é o que interessa. Ela é bem simples, gente, assim, apesar dos passos que a gente mencionou ali, ela fica bem legal, bem tranquila de se fazer. Primeiro a gente vai levantar aqui essas placas, né, para deixar aqui a frente ali do sapato bico fino, como estava antes. Então já travamos aqui, rotacionamos elas, rotacionamos, porque essa parte aqui, ó, de dentro da perna tem aqui um sulco e aqui esse cilindro que rotaciona. Aqui também tem um cilindro e um sulco que rotaciona, isso aqui invertido, porque quando eles forem fechar aqui, ó, conecta numa boa. E aqui a gente tem a mesma coisa, tem algumas saliências com um buraquinho ali para prender, e aqui também invertido, né? Então você vai lá, encaixa e pronto, ó. Se encaixou, ele já faz ali clic-clac, né? Então aqui a gente já tem, ó, a frente da nave, bem tranquilo isso. Aqui a parte da asa, a gente já vai abaixar, mas aqui lembrei que a mão aqui, ó, eu acho muito legal mãos assim, ó, que é esse esquema que tem ali embaixo, ali tem um buraco e a gente dobra a mão pra dentro. Aqui do outro lado a mesma coisa. É legal que alguns eles têm a tampa, né, mas aqui no caso dele não fizeram isso, né, uma economia de material. Opa, escapou ali, por exemplo. Então a gente vem aqui com a parte aqui da asa. Dobramos ali, né, que vocês viram, tava assim, a gente vem puxando aqui para baixo para desdobrar. E a mesma coisa, ó, ela tem essa saliência e aqui no braço tem um buraquinho. Então a gente vai lá, encaixa um no outro, vem aqui, faz a mesma coisa no outro braço, saliência ali no buraquinho. E daí aqui, ó, esses tampos a gente coloca aqui para cima, ó, que daí vai cobrir aqui certinho. A gente vem aqui, ó, ele vai ter também tudo nesse esquema, ó, com uma saliência e um buraco para encaixar. A gente vem aqui, encaixou, ó, só porque eu falei, aí, encaixou ali. Do outro lado a mesma coisa, a gente vem aqui, encaixa, e aí tá pronto o modo nave. A gente pode pegar essa parte cinza aqui, que tem aqui até a parte para puxar com o dedo, e colocamos aqui, e aqui na frente o trem de pouso do transporte, ó, que daí é só puxar ele para ficar aqui alinhado, e daí você deixa a nave ali estacionada. Ficou muito legal esse transporte Autobot aí com o Sentinel Prime.
Eu gostei, foi o modo que eu mais gostei, o modo alternativo, né? Eu acho que pra mim pode ficar só nesse, eu posso até de repente desconsiderar o trem, que é maldade isso com o pessoal que fabricou, mas enfim. É o que eu achei mais legal mesmo, ó. Então ele de comprimento ele tem 21 centímetros e meio e de envergadura ele ficou com 14 centímetros. Ficou bem bacana. Para efeito de comparação, eu trouxe aqui o Silverbolt da linha Combine Wars, que também é um Voyager, né? Que ficam bem legais aí as duas naves juntas. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Que já que o Silverbolt ficou um pouco mais conhecido aí do pessoal, né? Dos Aerobots. Deixa eu colocar ele um pouco mais para cá agora. Trazer aqui que tinha escapado aqui a peça. Aí. O Astro Train que eu estou usando aqui na coleção atualmente é o da Transformers Collector Club, né? Que daí, pra vocês verem aí, também fica interessante. Dá pra fazer umas batalhas espaciais muito de boa aí entre os dois. Então, obrigado, Astro Train, pela sua participação. E daí aquela coisa, assim, se a gente for ver questão de proporção de tamanho mais coerente, eu trouxe aí um dos Aerobots. Aí, que eu tô. Na verdade é um Aeroteam, né? Que os Aerobots eu tenho outros, né? Então esses daí são do Energon lá, que é um deles, que eu não lembro agora o nome, mas vai aparecer aqui embaixo, em algum lugar vai colocar a anotação depois. Que fica legal, e também o Micromaster. Aqui, esse aqui é o Sunrunner, que acho que também fica legal aí se a gente for pensar em questões de dimensões, aquela coisa arada toda, de escala que o pessoal gosta. Ficaria mais interessante, mais condizente. Nesse modo a gente também pode colocar o que? Aqui, ó, ele tem meio que como se fosse um cockpit, tanto que esse vidro é a parte translúcida, e a gente pode colocar aqui, ó, o Infinitus ali acomodado, bem confortável, e ali ele vai lá, tipo, pilotando para irem para outro lugar. Vai embora lá para Cybertron, Nebulous e todos os char, todos os lugares que aparecem na nossa franquia. E a questão aqui das armas fica a mesma coisa, a gente pode de repente colocar uma arma aqui do lado, outra aqui, se quiser. E ali embaixo, como fica sobrando, a gente também pode colocar, que nem aqui, os rifles do Defensor que eu mencionei. Se eu estiver aqui, ó, ele pode fazer aquelas conexões. Então, ó, essa questão aí da cor preta também dá uma quebrada nessa situação aí, essas cores análogas aqui com o vermelho e com o laranja e tudo mais. Então são possibilidades de a gente adaptar isso ao gosto do colecionador. E a outra questão aqui da arma, né, que ela pode ficar desse jeito, mas eu também posso acomodar um outro Titan Master, ó, ele fica aqui sentado bem confortável, mas aquela primeira arma lá eu também posso conectá-la. Então, ó, encaixa, ele fica com um trabuco maior, e eu posso conectar aqui na nave. Então ele pode ir lá assim, tipo, enquanto tá lá o Infinitus lá em cima dirigindo, ô Larimoff, atira! Eles vão lá no melhor estilo de Guerra nas Estrelas. Beleza, gente? Então vamos para a próxima parte da transformação. Infinitus vai ficar aí, tá bom? Então vamos aqui levantar, tirar aqui a parte de baixo do braço, onde que tá presa a asa, né? Aqui do outro lado também. Essa parte é meio chatinha ali. Aí, soltou. Então daqui, ó, você já libera a asa. Então posso deixar ela aqui do lado, por enquanto. E essa parte aqui, ó, só dou uma levantada nas placas para dar uma liberada. Já que eu vou levantar tudo aqui, para dar uma liberada nas pernas. Porque quando eu puxo aqui pro lado, eu tenho que puxar inclusive aqui a pelvis, ó. Então ela vai se abrir por completo. Puxamos aqui, ó, fazemos esse ângulo de 90 graus. E aqui a gente já encaixa a parte do braço em cima aqui da perna. E a gente pega essas placas e volta a fechá-las ali para travar, ó. Faz até os cliques, né, vocês ouviram. E aqui na parte da perna tem essas placas que a gente vai desdobrando. Aqui de um lado e aqui do outro. Aqui a gente faz a mesma coisa, só fechamos essas placas cinzas, né, que a gente tinha aberto ali para o trem de pouso. Já encaixamos aqui. Travamos aqui desse jeito. E a mesma coisa aqui, ó, a placa abre e a placa aqui do outro.
A gente levanta aqui, só para abrir a frente do trem. Dos dois lados, né? Que nem é um trem japonês, né? Que abre dos dois lados. E essa parte aqui, gente, abaixo aqui, né? A que tinha levantado ali. A gente vem aqui, ó. A asa, ela tem essa saliência. E aqui no peitoral tem uma saliência. Aqui nas costas também. Para pegar aqui a outra, porque daí a gente faz isso. Desdobra. E daí vai encaixar ali, ó. Vou encaixar. Desse lado também. Aqui na frente no peitoral, né? Encaixou. Pronto. Tá ali montado o modo... Opa, recolher aqui o trem de pouso para trás, né? Tá aí montado o trem, que é a versão do terceiro modo alternativo. De comprimento ele vai ter 36 centímetros, ele é bem longo, né? E é bem esguio. Se vocês olharem aqui de frente, tudo mais aqui ó, por cima, ele é bem esguio, né? Tanto que para efeito de comparação eu trouxe o Midnight Express, que ele é um trem-bala lá do Rio de nova geração. E daí o que acontece, gente? Eles não são compatíveis em questão de escala, proporção, mas só para vocês terem uma noção de, já que são modos alternativos semelhantes. Então, olha só, fica mais ou menos desse jeito. Obrigado, Midnight Express. Eu gostei bastante da frente dele, porque ó, lembra bastante mesmo aí uma locomotiva, ficou bem detalhada, aqui os detalhezinhos da porta, tudo mais, então aquela coisa, pra escala, né, tipo, pô, uma pessoa desse tamanho, então dá pra imaginar que o Sentinel seria gigantesco, mas de qualquer forma ficou bem bonita, né, lembra os próprios trens da América Latina Logística, que vocês estão vendo aí a imagem. A diferença é que eles estão com essa proteção aqui, como se estivessem aí no futuro pós-apocalíptico com zumbis, e se aparecesse algum na frente, eles iriam usar esse limpa-trilho para não sobrar ninguém, né. Enfim, isso continua ali dentro. Questão aqui da arma, que a gente falou, dá pra colocar aqui na lateral também, né? Tipo, fica aí sim, agora um trem mais barra pesada. Continuando aqui as comparações, só para o pessoal ter uma noção do tamanho, eu trouxe o Streetwise, que é um Deluxe Protectobot. Óbvio, eles não são compatíveis, mas é só a questão mesmo de ver as dimensões do toy. Veja como ele é estreito, né? E enquanto o Streetwise é bem largo. Então, vem aqui de lado. Trouxe também aqui o Takedown, que aí eu acho que já ficou um pouquinho mais legal, que ele é um Micromaster aí em caminhão de cimento, para brincar junto, né, tudo mais, se vocês forem aí ter alguma interação. E por fim aqui o Groove Legend, que também é outro Protectobot, né, que também estava aí à disposição do pessoal para conhecer um pouco melhor. E aqui embaixo ele tem aí aqueles cilindros que a gente comentou, ó, que isso aqui realmente gira, tem aqui o suco, né, aqui vai ter outro que foi liberado quando ele abriu ali a pelvis, e aqui outro, né, que sim, tipo, aqui numa superfície bem plana, ele realmente consegue andar de um lado para o outro. Então, para encerrar aí, agora umas fotos bônus comparativas, né, que é do nosso amigo aí, o Carlão, né, ele comparou aí o Astro Train Third Party que ele tem, né, o Evila Star. Então só para o pessoal ver aí, já que a gente estava falando que esse molde vai ser usado como Astro Train. Então fica legal aí, né? Na coleção dele ficou bacana. Também temos a foto aí do Ômega Supremo que ele tem, que é aquela edição comemorativa lá que saiu em cima do molde Energon. Que também, olha só, são propostas muito similares do modo trem, tanto do Ômega quanto do Sentinel Prime. Então são possibilidades aí que o pessoal tá já mostrando, né, quem já adquiriu o item, compartilhando aqui com a galera do fandom nacional, né, que isso é bem legal para a gente justamente aí ver como cada um tá fazendo a sua própria coleção, né, que o bacana é isso, né, a gente vê essa diversidade, como cada um coloca o item na sua prateleira, como se dispõe, como faz as interações entre eles, e é isso aí que engrandece esse hobby tão bacana nosso, né, gente? E chegamos ao fim de mais uma review, né, minha gente? Como eu disse diversas vezes, o Sentinel ficou muito legal ao vivo, né? Tipo, tô gostando bastante dele. Final de semana já tá acabando, já começou a chover aqui. Eu tô achando que ele vai ficar realmente na coleção. Quem sabe que o lado do Fowley fique bem bacana. Então, espero que tenham curtido
Deixe seus comentários aí embaixo, o que vocês estão achando aí dessa nossa nova fase aqui do canal. E aproveite também para ver o nosso novo quadro que estreou semana passada, se você ainda não viu. Bate-papo com Energon. E nesse primeiro programa a gente falou sobre a coleção, comentei rapidamente um pouco de todos os itens que eu tenho aqui nas prateleiras. Então dê uma olhada lá, deixe lá naquele vídeo sugestões, caso você queira saber alguma coisa a mais no universo aqui do nosso colecionismo, aqui dos Transformers, as séries, quem sabe os toys mesmo, algumas coisas à parte além das reviews. Então aproveita, dá aquele like maroto aqui do lado também nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, vai que de repente alguém também curte e quer saber um pouco mais das informações aí dos personagens que são tão queridos para nós. E estamos aí também com os links das nossas redes sociais que participamos. Dá uma passada lá, dando aquele alô, e a gente também dá um salve para vocês. Então, como a gente sempre diz, menos treta e mais colecionismo, logo mais tem mais. Até! The Autobots wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons.